Esse é o nosso tema da noite. Movimento espírita. Estes dois aí, seriam eles seus maiores representantes? O que é que vocês acham? O que é que você acha? Claro que sim. Existe um consenso no movimento espírita sobre isso. Mas, aí vem a segunda questão. Seriam a encarnação do mesmo espírito? O movimento espírita é dividido. Existe um conflito de opiniões. Bom, nosso tema está ligado a isso. Então vamos caminhar. Nas contradições, o que diz Kardec? Estudem, comparem, aprofundem-se. O conhecimento da verdade tem este preço. Muito bem. Quem disse isso foi o Espírito de verdade. Então, quer saber as coisas? Estuda. Compare, aprofunde-se. Bom, conflitos, como abordá-los? Emmanuel explicou direitinho numa página desse livro. Vamos ver. Orador, cultivarás a verdade. Conheça o assunto, separe doutrina de opinião, diferencie espiritismo de movimento espírita e esclareça sem confundir. O objetivo da reunião de hoje é esse. Entender o que é movimento espírita e diferenciá-lo de espiritismo, separando doutrina de opinião. Esse é o nosso objetivo hoje. Bom, os espíritos se comunicam por todos os meios, em todos os tempos, e dão opiniões. Fazem campanhas, como muito antigas, através de emissoras espíritas, hoje que são muitas, fazem a comunicação social com toda facilidade, como as lives hoje tão utilizadas, milhares de lives. Participamos também, os espíritas, de Bienal do Livro, através da FEB, São Paulo, Rio, Brasília. Eventos em todos os tempos. Por exemplo, essa aí, em Brasília, com Divaldo Franco. Eventos na Câmara dos Deputados, provocado por, naturalmente, políticos e encontros mundiais. Por exemplo, na ONU, o Espiritismo foi no maior encontro de religiões do mundo, em 2000. E aí está os presidentes da FEB e seus assessores. Outro evento em São Paulo, comemorando 150 anos do Evangelho, segundo o Espiritismo, com Divaldo Franco. Os espíritos assessoram os Correios do Brasil na produção de selos envolvendo o Espiritismo, como estes aí. Congressos mundiais em vários países, começando aqui no Brasil, Portugal, e o último previsto, será na França, em Nice, em 2022. O ano que vem é em Portugal. Os espíritas fazem hospitais e dizem que os hospitais são espíritas. Colocam, inclusive, às vezes, no próprio nome dos hospitais, são muitos. Não dá nem para ler. Fazem teses as mais diversas,
nas universidades, milhares de teses espíritas, fazem obras assistenciais, abrigos. São milhares no Brasil inteiro. O Espiritismo tem, por história, ter feito isso há muitos anos mesmo. E hoje tem muitas. Nós, no CEFAC, comemoramos muitas coisas. Quando o CEFAC fez 50 anos, lançamos esses 2 livros. E fazemos comemorações, por exemplo, 50 anos da Escola de Estudos Espíritas, que vocês estão frequentando, em 2016. Eu quero fazer uma explicação aqui, que o estudo metódico do CEFAC é diferente do estudo sistematizado da FEB. Nós tentamos acompanhar o sistematizado da FEB, porque é muito bom, mas o nosso é ótimo também. E nós começamos 17 anos antes da FEB a fazer o estudo metódico no CEFAC. Comemorações, mais comemorações. A Mocidade Espírita, 55 anos, foi comemorada. O livro Universo em Vida, que tem ligações profundas com o CEFAC, também nós comemoramos os seus 40 anos. Lançando esse livro aí, sobre o médium dele, que é um dos médiuns do início da casa, os primeiros tempos do contato com o seu fundador, meu pai, Gilson, lá em São Paulo. E fazemos agradecimentos. Estou mostrando tudo de movimento espírita, não estou falando de espiritismo. Então, esse que está aí é o Paulo. Durante alguns anos, era instrutor do IED, que vocês estão fazendo. E ele elaborou esses 2 livros com as orientações dos mentores e na comemoração do Universo e Vida. E já foi para a pátria espiritual. E fazemos agradecimentos, esses aí são os fundadores. Papai é o fundador da casa, é ele que está aí. E essa é a minha mãe. Foi o primeiro diretor, presidente do CEFAC. Eu sou o 3º. Muito bem. Missão cumprida, estão no mundo espiritual. Nós divulgamos pelo site o que nós fazemos, não é? Só colocamos no site o que nós fazemos. O que os outros fazem é muito importante, e hoje qualquer um acessa tudo. Mas para não entulhar o nosso site, nós só colocamos o que fazemos. Muito bem. E no que fazemos, nas nossas reuniões públicas, nós fazemos sempre reuniões de tratamento, não há discussões, é só estudos, cursos, estudos. No CEFAC, nós só estudamos doutrina espírita, sem discussões, sem criar dentro da casa ambiente desfavorável aos tratamentos, nas reuniões públicas e também nos estudos. CEFAC colaborou com a ciência, por exemplo, o Globo Repórter mostrou, esta aqui é a que está aqui do meu lado, a minha esposa. E o Dr. Tost, da UNB, fez um programa, uma pesquisa, Imunologia das Emoções, o bloco Tabu da Ciência, em 2006. E com os alunos de medicina aqui de Brasília, da UNB, e o resultado durante 3 anos de preces, conforme uma sistematização metódica, científica, ela comprovou o sistema imunológico foi afetado pela presença ou ausência das preces. E essa é uma cena do Globo Repórter. Muito bem. Sem entrar em detalhes, os resultados foi que o movimento espírita, no caso CEFAC, formou grupos de prece
com a irradiação das energias, porque tivemos mais confiança pela pesquisa científica do Dr. Tosta, embora a gente já soubesse que a prece é um poderoso meio de auxílio. E o Dr. Tosta colocou em revistas científicas as principais no mundo. E uma imagem das rezadeiras do Cefac, como o Globo Repórter mostrou, digamos assim, deu nome às nossas médiuns. Vamos lá, agora vamos fazer o seguinte, entender o que é doutrina espírita. Vamos ver se tem alguma coisa aí que seja doutrina espírita. Tem ele? Não. Você acha que não tem, né? Bom, mas muita gente pensa que doutrina espírita tem a ver alguma coisa com isso aí. Ou pelo menos, se não é doutrina, espiritismo tem a ver com isso aí. Acontece o seguinte, o assunto é tão importante, a definição de espiritismo, que foi lançado com o Ser Espírita Internacional, em mais de 20 idiomas, um folheto elaborado aqui no Brasil, especialmente, pela Federação Espírita Brasileira, explicando o que é espiritismo. Muito bem, os folhetos. E esse era o presidente da Federação Espírita Brasileira, que esteve várias vezes aí no nosso CEFAC, que promoveu esta informação mundial. E o folheto diz o seguinte: conheça o Espiritismo. Doutrina espírita ou Espiritismo são os princípios e leis constantes das obras básicas de Allan Kardec, que são 5 obras. Muito bem. E movimento espírita, para ter também uma definição, foi colocado no folheto. É o estudo, a prática e a divulgação do Espiritismo, ou seja, destes princípios e leis. Vocês entenderam bem? Está bem claro, Eli? Está bem claro. Está bem claro, né? Então, partindo disso, nós vamos ver que princípios e leis são esses. São muitos, mas destacamos o essencial. Vamos lá. Princípios do Espiritismo: Deus, Espírito e matéria e fluido universal. Deus não varia, mas Espírito, matéria e fluido universal têm variações infinitas e o Espiritismo entra no mérito de tudo isso. Leis. A lei da comunicação com o mundo espiritual é importantíssima. Eu vou apresentar isso no Livro dos Médiuns, para vocês todos. E também as leis morais, que estão aí no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no Livro dos Espíritos, abordando ainda os 10 mandamentos do Velho Testamento, que consta do primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós vamos entrar isso quando entrarmos no Evangelho também. Muito bem. Só se estuda Allan Kardec, as obras básicas? Você acha? Não, claro que não. Tem as obras complementares. Ah, muito bem. Então, as obras básicas são essas aí, e vocês devem conhecê-las todas. Então, vamos ver o que diz aquele folheto explicativo do Espiritismo. É vasta a literatura espírita. Sua abrangência. Todas as áreas do conhecimento, das atividades e do comportamento. Todos os aspectos, científico, filosófico, religioso, ético, moral, educacional, social, etc. E as aplicações são em todas as atividades humanas. Logo, a coisa é completamente aberta. O Espiritismo entra no interesse social, das relações da criatura consigo, com Deus e com o próximo, em todos os aspectos da vivência humana. São obras mediúnicas ou não,
mediúnicas. E a literatura espírita foi dividida por Aécio Pereira Chaves em 5 grupos: obras básicas, complementares, de divulgação, romance, poesia e periódico. Nós vamos ver alguma coisa disso. Obras complementares, o que elas fazem? Ampliam, desdobram, acrescentam e trazem novidades. No aspecto científico, filosófico ou religioso. Vamos ver alguns exemplos. São complementares. As outras obras de Kardec. Ele teve outras obras além daquelas 5. Na verdade, são 30 as obras de Allan Kardec. E as obras que continuam Allan Kardec, que são as de Chico Xavier. Chico Xavier não são só complementares, não. São a continuação das obras de Allan Kardec. Isso já foi provado de diferentes formas por grandes expositores espíritas. E esse aí, Nestor João Mazotti, era o presidente da FEB, quando essas obras foram divulgadas nos países estrangeiros, na língua dos países estrangeiros. Hoje, dizem que tem mais de 30 idiomas nas traduções das obras de Chico Xavier. Existem outras obras de Chico Xavier, maravilhosas, e vocês vão conhecendo elas aos poucos. São complementares, consideradas assim, as de Ivone Pereira, romances especialmente, muito especial. As obras de Hernani Santana, aquele médico que eu já citei hoje, onde o Universo e Vida foi comemorado no CEFAC, muitas obras. Eu mesmo fiz a apresentação Em Busca da Verdade, ele me deu essa honra. Ela nem está aí, é mais à venda hoje. Complementares por tema, sexo, por exemplo, aí 2 obras. Terceira, de Emmanuel, por Chico Xavier, que é a base dos nossos estudos no CEFAC sobre esse assunto. E por tema, outras obras comparecem. Por exemplo, de Divaldo Franco, obras sobre obsessão e psicologia. E obras de diversos autores, psicologia, filosofia, evolução e educação. As obras do professor Ernei Lobo, especiais, muito especiais. Sobre ciência, psicobiofísica, medicina e evolução. São muitas as obras. O Edilson vai dar uma aula sobre as obras espíritas. Obras de divulgação. Essa aí é um exemplo, Doutrina Espírita para Principiantes. Romances e poesias. Essa aí é a primeira obra do Chico, Parnaso de Além Túmulo. E os romances são romances mesmo ou são a história do cristianismo? O que você acha? História do cristianismo. É a história do cristianismo, o que aconteceu de fato no cristianismo nascente e subsequente, né? Por Emmanuel, especialmente, o autor dessas obras. E essa Paulo Estevam é a obra que o Chico mais amava, é a que ele mais chorou quando recebeu. Edilson, meu querido, prepare um novo curso. Não dá para fazer curso de férias com essa obra, não. Tem que ser pelo menos um curso, né, de 16 aulas, 17, conforme nós temos no nosso currículo. Periódicos. Coleção completa da Revista Espírita. Durante o tempo que Kardec esteve vivo, ele lançou de 58 a 69. É aqui que iniciou o movimento espírita propriamente dito, com as discussões e as perguntas e as respostas de Kardec, que transcrevia também a dos espíritos sobre os mais diversos assuntos que corriam o interesse popular. Nesses periódicos também, depois de Kardec, viraram uma revista de diversas línguas, em diversos formatos. Continuando essa apresentação, a
Folha Espírita no Brasil. Interessante também. Bem, não faltam livros. Pelo jeito, parece que só o Chico, hoje é anunciado 527 livros relativos não só durante sua vida, como depois da seu desencarne, continuam publicando os livros do Chico. Assuntos que ele deixou escrito. O que devo ler? No mundo invisível, como na Terra, não faltam escritores, mas os bons são raros. Cuidado, irmãos, não faltam livros e nem escritores. Mas olha o que Kardec já dizia naquele tempo. Imagina hoje. O movimento espírita tem livros Por isso, não muito bons. nós sugerimos examinar tudo. O Cefac tem um estudo sobre isso no nosso site. Examinar tudo está no banner Reflexões. E vamos ver o que é que Chico Xavier dizia. Vamos lá, Jamila. Kardec examina a forma e o fundo de livros ditados pelos espíritos. Estilo simples, claro, conciso, não enfático, sem palavras inúteis ou vazias de sentido. Pensamentos profundos, de irreprochável lógica. Isso analisando a médium Collignon, uma mensagem que ela recebeu, etc., de um livro ditado pelos espíritos. Muito bem. Então, Kardec sugere que nós façamos isso que está aí. Fazer a análise mesmo dos conteúdos citados de livro. É bem a linguagem de um espírito elevado e não esse estilo verboso dos espíritos que creem em compensar o vazio das ideias com a abundância de palavras. Olha só. Não deixa mais a dúvida, né? Agora, Eli. No meio de boas coisas, espíritos hipócritas insinuam afirmações mentirosas. Cortar sem piedade toda frase equívoca e só conservar o que a lógica aceita. Qual o médium perfeito? Qual o médium perfeito? Pergunta Kardec. E o Chico Xavier falava muito isso. Dizia das imperfeições dele, mas ele era perfeito ou não era? Para mim era. Meu irmão. Aos médios, mesmo a pessoa mais competente pode enganar-se. Tudo está em enganar-se o menos possível. Aplicável a escritores, psicógrafos e oradores. Na dúvida, abstente. Melhor é repelir 10 verdades do que admitir uma única falsidade, uma só teoria errônea. Espírito Erasto. Não precisa explicar, né? Não. Das mistificações. Fala, Jamila. O papel dos espíritos não é de ensinar-lhes as coisas deste mundo, mas de guiá-los de modo seguro naquilo que lhes pode ser útil no outro mundo. E o que é que o pessoal faz? Procura para resolver os problemas deste mundo. Aí são enganados, etc., conforme nós já vimos em explicações que eu faço na terça-feira, na abertura das reuniões. Não é? São mistificados, porque tem espíritos bons, mas tem espíritos que ainda não são bons, que adoram mistificar. Conflitos no movimento espírita. É o que não falta, meus irmãos. Falei no movimento espírita, não estou falando na doutrina. Nas contradições. Estudem, comparem, aprofundem-se. O conhecimento da verdade tem este preço. A preguiça faz o quê? Faz engolir com casca e tudo. A gente
quando estamos preguiçosos, não cumprimos a orientação de Kardec, né? Obras contra o espiritismo, devemos proibir? Proibir um livro é provar que se o teme. O espiritismo, longe de temer a divulgação dos escritos publicados contra si, proibir-lhes a leitura de seus adeptos, chama a atenção destes e do público para tais obras, a fim de que possam julgar por comparação. A cabeça de Allan Kardec, né, é um pensamento aberto, completamente lógico e racional. No site do Espiritismo, conflitos, nós já sofremos muito no Cefac, meus irmãos, por causa da disciplina. Vocês que ainda não foram lá, que estão iniciando pelo IED na internet, vão ver isso lá. Lá é disciplina de comportamento, de todos os jeitos, de todas as formas, o quanto possível nós vamos pelo lado da disciplina. Mas da onde saiu isso? Vamos ver. Saiu daqui. Dr. Bezerra de Menezes, por Chico Xavier, publicado no Madura aí, com o título Ambiente do Centro Espírita. Está no nosso site, www.cefac, para todo mundo conferir. Interessante que essa capa aí comemora os 50 anos do livro Paulo Estevão, que foi em 1992, né? Lindo, né? Esse livro. Mas vamos aos conflitos. Está aí a página. Então, eu vou, nesse primeiro lado esquerdo aí, eu vou só comentar. Kardec comenta, o Bezerra de Menezes comenta por Chico, a questão da liberdade, que deve obedecer à hora e o lugar. Para o centro espírita se deslocam espíritos com acentuado desequilíbrio. São deslocados para lá com o propósito de aprender. Eles vão lá para aprender. E outros espíritos são levados para serem doutrinados. E aí ficarem no centro espírita para aprendizagem. Eles ficam lá. Nós saímos e eles ficam. À noite, por exemplo, agora está cheio de espíritos lá. E ficando lá, eles observam os procedimentos quando nós estamos lá. A conversação, os pensamentos, etc. Não é? Agora, vamos ler totalmente esse lado da direita. Lê aí, Jamila. Dessa forma, o centro espírita deve se transformar num verdadeiro santuário de respeito e de oração. Não se pode permitir, pois, em seu seio, festas, músicas de fundo não edificantes, peças teatrais, aplausos, conversações tumultuadas e não construtivas, discussões violentas, homenagens humanas, comes e bebes, reuniões sem disciplina, rifa, leilões, comércios, brincadeiras, competições, ataques a outras religiões, enfim, tudo aquilo que não se concebe no hospital, junto a um leito de dor ou num santuário de oração. É necessário o mais digno procedimento no centro espírita, a fim de que Jesus não tenha que voltar para expulsar-nos dele, como procedeu com os mercadores do templo. Publicado por um reformador de 1954. Conforme vocês viram a capa aí, e nós acreditamos nisto. Aceitamos isso como uma verdade de orientação do mundo espiritual para o mundo material. Então, meus irmãos, sofremos a pressão daqueles que não aceitam isso e fazem diferente desta orientação. Outro problema de conflito, sexual, glutonaria. Dicionários da Luz fala muito sobre vampirismo e também alimentação. Isso gerou também muitos conflitos no movimento espírita. Nós não impomos a ninguém restrição alguma nesse sentido,
mas os nossos estudos são esclarecedores, porque usamos estas obras, inclusive o que diz Missionários da Luz, todas as obras do Chico Xavier. Nosso curso tem cheio disso. Relacionamento da casa espírita com o assunto espiritismo, política, espiritismo carnaval, espiritismo natal. Está lá no nosso site, nesse banner aí, tem um banner só para isso. Você pode ir lá e ver o que nós estudamos nas obras espíritas, o que está nas obras espíritas sobre isso. Bom, agora começa a questão de política. Começa a haver aí tendências, espiritismo de direita, do centro, de esquerda. Parece até uma brincadeira. Só existe um espiritismo, meus irmãos, mas o espiritismo já, pelo seu... As pessoas é que podem ser de direita, de centro, de esquerda, problema delas. Problema delas. Mas o espiritismo é um só. Politicamente, qualquer um pode ser de direita, Pode esquerda, ser o que mas quiser. não existe política dentro de centro espírita conforme a orientação espiritual. E está provado naquele banner aí que eu te mostrei. Vocês podem ir lá conferir. Muito bem. Esse indivíduo aí, Jefferson Belon, ele fez uma live muito explicativa, de poucos minutos, 4 minutos, vocês podem procurar, vocês vão achar. Ele explica isso direitinho, esse negócio de espiritismo de direita, centro e esquerda. Olha, conflitos sobre o passe, vocês não acreditam. Até isso tem conflitos no movimento espírita. E um dos conflitos muito interessantes foi esse aí. O Jacó Melo rebateu o que Divaldo Franco falou sobre magnetismo lá nos Estados Unidos, e está aí na internet, vocês podem verificar, ponto a ponto, contradizendo as afirmativas desse Divaldo Franco, que todos nós apreciamos e respeitamos, etc. Mas com relação ao magnetismo, parece que o Jacó Melo tem muita experiência, ele tem até um hospital e é respeitado no Brasil inteiro também sobre esse assunto. Eu estou mostrando só para vocês verem os conflitos no movimento espírita. Desobsessão coletiva é o que nós fazemos no CEFAC, e comemoraremos o ano que vem 50 anos de desobsessão coletiva no CEFAC. Esse livrinho aí foi o meu pai que lançou. Foi ele que colocou no CEFAC as correntes eletromagnéticas da desobsessão coletiva. E fomos tão agredidos por isso no movimento espírita, que eu mandei essa carta aí para os presidentes da Federação Espírita Brasileira e da Federação Espírita do Distrito Federal. E mostrando para eles nessa carta que, vamos ver, que Kardec conheceu a corrente, por exemplo, aplicada à desobsessão. Então, nós vemos na carta do presidente da Sociedade Espírita de Bordeaux, que consta da Revista Espírita de Allan Kardec. Dê aí. Uma descarga fluídica feita sobre um obsedado por vários espíritas, por meio da cadeia magnética, pode romper o laço fluídico que o liga ao obsessor e tornar-se para este último um remédio moral muito eficaz, provando-lhe a sua impotência. Bem claro. Impotência, né? Do espírito. Então, Kardec colocou essa carta na Revista Espírita e vai comentar essa carta. Esse é um trecho da carta, né? Aí Kardec comenta: a maneira por que procedem para o tratamento das obsessões é, ao mesmo tempo, notável e instrutiva. E a melhor prova que essa maneira é boa é que dá resultado. Assinado Allan Kardec. Não precisavam chatear tanto, né? Combater tanto. E combatem achando que não tem nada a ver com Kardec, né? Como se ele tivesse que ter feito tudo, né? Muito bem. O corpo fluídico de Jesus é um assunto que vocês veem aí nas lives atuais, inclusive. Esse é uma das coisas
que matou muita gente, mas matou mesmo. Muita gente deve ter morrido de ataque cardíaco discutindo esse assunto nos movimentos espíritas. Eu tenho nesse banner de reflexões um estudo que eu fiz, baseado nas diferentes obras que abordam o assunto, com Allan Kardec, com Auro no Universo e Vida, com os 4 Evangelhos de Rustem, e fiz uma introdução também, juntando tudo que dizia sobre o assunto. São 4 horas de aula, muito interessante para quem se interessa pelo assunto. Data limite. Nossa, quantas lives hoje estão aí rodando na internet. Questões que teria Chico anunciado, comentado, e para aqueles que conviviam com ele, etc. A transição planetária já começou, os mundos habitados, a escala dos blues que estão no Evangelho segundo o Espiritismo, estão aí. Bem, a transição já começou, olha, a Terra já chegou quase lá, olha, está faltando um pedacinho, vocês estão vendo? Mas parece que por muitas informações já começou o degredo dos espíritos para um mundo que não é mais a Terra, que será um mundo de expiações e de provas, que a Terra vai passar para a regeneração. E esse mundo, segundo comentam que Chico comentou na intimidade, é um mundo maior do que a Terra, em dimensões. Muito bem. Interessante o assunto, né? Então, na Gênesis, capítulo 18, tem um capítulo lá, Sinais dos Tempos, que afirma, Kardec afirma, a qual é de transição. Isso em 1869. O que será hoje? Está lá, está quase chegando. A transformação será toda moral, conforme as leis da natureza. Que tal, Edilson, uma nova aula do IED? A transição planetária. Esse assunto não sai da internet. Que tal escolher uma das aulas que já estão assim, vamos dizer assim, vencidas ou, né, menos fortes, e colocar essa nova aula como uma transição planetária? É um assunto mais atual, né? Quem sabe, né? Uhum. Bem, alguma coisa tem que haver consenso com o movimento espírita. Essa aí é um consenso, a utilidade do Evangelho no lar. O incentivo ao culto do Evangelho no lar é universal no Espiritismo. Isso mesmo, meus irmãos, isso mesmo. Faça você também, se ainda não faz. Bem, gostei, fiquei interessado. O que eu posso fazer? Talvez você esteja perguntando isso, não é? Sugestões, vamos lá. Todos podem, direto ou indiretamente, fazer arte espírita a serviço do bem, no principal, na base ou na divulgação do espiritismo. Não é? Vejamos alguns exemplos. Novela. Você pode fazer novela. Olha aí algumas. Você vai ser artista de novela? Mas esses que estão ouvindo a gente podem ser. A gente pode fazer papel de bisavô. Eles podem fazer novela, peças teatrais, né? Se forem artistas, espíritas, tal, tiverem interesse. A Federação Espírita do Paraná tem até um teatro. A morte é uma piada. Renato Prieto, grande artista, né? Comentando assuntos espíritas no seu teatro, no antigo teatro. Pode fazer cinema, ou o filme Nosso Lar, ou o livro O Filme dos Espíritos, né? Falando da vida espiritual, pode não ser espírita, mas abre a cabeça do povo para o lado espiritual da vida. Goste, mas alá de los sueños, mais além dos sonhos. E assim, várias atividades na arte da comunicação visual, se você tem aptidões, né? Você pode trabalhar também com amor,
no Cefac vídeos para crianças. Olha, está precisando de pessoas especialistas, etc. Nós temos feito muito sobre isso. Tem no nosso site. Você pode dar entrevista se você sabe alguma coisa sobre espiritismo, etc. Você pode ser um escritor, mas lembre-se, os bons são raros. São muitos, mas os bons são raros. Ou você pode ser um divulgador de multimídia. Aí eu digo, são muitos, mas os bons são raros. Ai. Mas você pode ser um médium modelo, não é? Você pode ser um modelo de caridade. E mais do que médium, você pode ser um profeta 5 estrelas, como foi Chico Xavier. Se você conseguir ser alguma coisa nesse sentido, você vai ver o que vai acontecer com você, baseado no que aconteceu com o Chico Xavier, né? Por exemplo, comemorando 100 anos do nascimento do Chico, revistas internacionais e brasileiras comemoraram. Você também vai receber uma comemoração, né? O Senado comemorou os 100 anos de Chico Xavier. A Câmara dos Deputados, com a presença do Nestor João Mazzotti, aquele presidente da FEB que eu mostrei, é ele que está aí. Ou está aí também o Nestor Mazzotti, na ONU, comemorando 100 anos de Chico Xavier, um dos ambientes da Organização das Nações Unidas. O Correio vai lançar um selo, né, nessas comemorações. A Rede Globo vai fazer uma pesquisa do mineiro, né, porque ele era mineiro, mas pode ser um paraíba, um pernambucano, um baiano, se você é dessa. E vai ser o paraibano do século, né, ou o paraíba do século. Século agora, o outro século, né? Porque do passado foi o Chico. Vencendo Santos Dumont e Pelé. Ou vai ser o maior brasileiro de todos os tempos, com o método do 100 Greatest Britons da BC de Londres. Eles fizeram para a Inglaterra, mas depois passaram para o mundo, em vários países. Churchill foi considerado o maior da Inglaterra, de todos os tempos. De Gaulle, da França, de todos os tempos. E Chico Xavier ganhou com 70% dos votos, desses todos que estão aí, para vocês verem a importância desse espírito, a caridade, porque não eram os espíritas que votaram nele, eram os brasileiros de todas as religiões, pelo amor, pela caridade, pelas expressões de fé desse homem. Trabalho federativo. Federação tem por meta o seguinte, está naquele livreto, viu? Naquele folderzinho. O estudo, a prática e a divulgação do Espiritismo. Com os princípios: fraternidade, solidariedade, liberdade, responsabilidade, igualdade, autonomia, simplicidade, clareza. Eles seguem esse modelo, procurando atingir essas metas. Muito bem. E trabalham com o Conselho Espírita Nacional, fazem parte várias organizações, como a Cruzada dos Militares, Instituto de Culturas Federativas, Associação Brasileira dos Magistrados, e também associações de artistas, psicólogos, médicos, etc., inclusive internacionais. O Conselho Espírita Internacional é composto de, em 2012, parece que não mudou muito, não, 35 países. Eu pesquisei, não achei coisa nova sobre isso. Então, esse é o Conselho Espírita Internacional, que existe, etc. Muito bem, chegamos no final. O Espiritismo tem uma doutrina, um movimento, e um movimento de unificação, que a FEB faz valer. É a intenção dela. Muito bem.
Aí, muito bem. Eu apresentei algumas coisas para vocês, mas sobre a doutrina espírita, o que você ficou sabendo nesse estudo de hoje? Nada, pouco ou muito? Seja sincero e não me ofenda. Especialmente, nós ficamos sabendo que doutrina espírita são os 5 livros de Kardec. Então... As obras complementares. Tá certo. Muito bem, você falou muito bem. Mas, de modo geral, essa seta vai mostrar. Nada, pouco ou muito, nada. Eu não falei de doutrina espírita. Eu mostrei a capa do livro. Muito bem. O nosso objetivo não era falar de doutrina, eu mostrei muito claramente que era diferenciar espiritismo de movimento. Isso é muito importante, gente. Tem gente que abandona o espiritismo porque não entendeu isto, né? Fica triste com o movimento e abandona a doutrina. Muito bem. E agora nós vamos ver o seguinte: alguma coisa pela arte, pela música. Você gostaria? Gostaria. Então vamos lá. Desse primeira obra de Kardec, Casimiro Cunha. Eu adoro essa música. Muito bem, meus irmãos. Muito obrigado. Vamos agora à segunda parte.